Irmãos, abramos as nossas Bíblias em Lucas capítulo 10, versículos 38 até o 42. Lucas 10, 38 até o 42. Nós vamos, encerrando este mês da família, lembrar mais um episódio e aprender com a Escritura Sagrada do dia em que uma família recebe Jesus. A família do irmão Lázaro, de Marta e de Maria. Essa história é bastante conhecida dos leitores bíblicos, mas certamente o Senhor tem algo a falar conosco, a falar com cada um de nós, a falar no sentido das nossas vidas e famílias para a glória de seu santo nome. Acharam, meus irmãos? Lucas 10, versículos 38 até o 42, e eu peço por gentileza que você permaneça posteriormente com a sua Bíblia aberta para que a gente vá extraindo as lições da Santa Palavra de Deus. Pois bem, diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Oremos mais uma vez. Santo Senhor, é a Tua palavra. Tua palavra é a verdade, é o alicerce, é a instrução, é inabalável, e nós queremos ouvi-lo mais uma vez, Senhor. Nós rogamos a Tua instrução. Nós somos carentes da boa voz do Senhor que comunica as nossas vidas. Fale ao Teu povo, fale ao Teu rebanho, à Tua igreja, e diz-nos, ó Pai, Tua santa vontade. Em nome de Jesus, pedimos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito trabalhe em nós e que abra o nosso entendimento, os nossos ouvidos e olhos espirituais, para que entendamos, para que contemplemos aquilo que o Senhor tem a nos comunicar. Abençoe as famílias, Pai. Temos falado deste assunto, temos observado o que a Santa Escritura diz a esse respeito. Então, mais uma vez, Pai, te pedimos isso, certos da Tua resposta, crendo em Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, ao longo deste mês nós vimos alguns episódios de Jesus, ou do poder da graça do Evangelho, através dos homens de Deus, adentrando em famílias. Nós começamos no primeiro sermão deste mês, ouvindo uma história da conversão do carcereiro e de toda a sua casa. Depois nós lembramos a casa de Zaqueu, o dia que Jesus disse: me convém pousar em tua casa. Pastor Tiago pregou domingo passado acerca da instrução que o Senhor traz lá em Deuteronômio capítulo 6, dos pais aos filhos, amando ao Senhor e ensinando os filhos a amarem o Senhor. E hoje nós também temos uma visita de Jesus a uma casa em que ele tinha tamanha ou considerável intimidade. Era a casa de Lázaro, Marta e Maria, amigos de Jesus. Como que nós sabemos isso? Se formos adiante nos evangelhos, veremos lá em João, que Jesus é informado no capítulo 11, que Lázaro está doente, beira a morte. E eles dizem assim: Senhor, aquele a quem o Senhor muito ama está doente. Quando Jesus chega na casa de Lázaro, depois da morte deste homem, o Senhor se emociona, Jesus chorou, o menor versículo de toda a Bíblia. As irmãs de Jesus chegam, as irmãs de Lázaro, melhor dizendo, chegam a Jesus para conversar com ele, demonstrando assim intimidade com o Salvador. E neste episódio, nós temos Jesus se hospedando neste pequeno vilarejo, aldeia de Betânia, e estas irmãs estão recebendo Jesus na casa delas. E é muito curioso, porque nessa recepção, nessa hospitalidade, salta aos nossos olhos tremendas lições que aprendemos com o Senhor Jesus.
Nós aprendemos neste contraste de Marta e Maria, numa casa onde está Jesus, e com muita certeza podemos dizer que os discípulos estavam junto com ele. Estava lá Jesus e aquele povo todo. E na aflição de uma irmã e no descanso de outra aprendemos lições preciosas com Jesus Cristo aqui neste texto. Então, irmãos, eu quero convidar a igreja que juntos reflitamos acerca deste tema, aprendendo com Jesus em nossa casa. O dia que a gente recebe Jesus, acolhemos ao Senhor, o Senhor se torna um hóspede da nossa casa, nesse sentido do texto. Quais lições aprendemos aqui? Pois bem, vamos adiante, pode passar, a Rafa que está lá, quem que está lá? Eu não estou vendo, é a Mari, pode passar, Mari. Vamos juntos ler aqui, irmãos, este ponto. Verdadeiros. Veja o seguinte, irmãos, versículo 38 e 39 diz, indo eles caminho afora, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta está hospedando Jesus. Estudiosos bíblicos dizem que Marta possivelmente era a mais velha. Ela está hospedando Jesus, liderando este momento em que Jesus chega na sua casa. E no versículo 39 diz que ela tinha uma irmã chamada Maria. Enquanto ela estava trabalhando, Maria se coloca aos pés de Jesus para ouvi-lo, para receber os ensinamentos de Jesus. E o texto mostra que são duas mulheres que estão felizes por receber Jesus. Uma, com a sua felicidade, se coloca aos pés dele, e outra, muito alegre, diz, eu vou servi-lo. O texto vai mostrar para nós, em outros momentos no Evangelho também, que eram duas pessoas crentes em Jesus. Mulheres que tinham gratidão e haviam crido que aquele que estava ali era o Messias. Entretanto, elas eram muito diferentes. Vocês percebem, irmãos, que Maria tem um jeito, mas na sua, de aguardar, de esperar, de estar mais comedida, calada, enquanto Marta toma frente, fala, faz perguntas. Marta lembra muito a gente, Pedro, né? Questiona Jesus, faz pergunta, ela sempre vai adiante, já fala, ó Senhor. Mas Maria é comedida. Entretanto, ambas creem no Cristo, Jesus que ali está. E o que nós aprendemos com este texto? Por que Lucas, e Lucas é o único que registra esse episódio, por que ele está nos indicando isso? Porque ele está mostrando que duas pessoas crentes em Jesus podem ser diferentes, podem ser distintas. E este não é muitas vezes, irmãos, um choque dentro da nossa casa. Este não é um conflito que nós temos no lar. Os meninos que vão casar, as meninas que estão em vias do casamento, Deus abençoe, eu encorajo eles, irmãos, eu aperto mesmo. Namoro cristão é para casar, não namora para brincar. A gente namora como crente para casar, a gente olha para o casamento. Entretanto, eles vão descobrir muitas divergências na vida conjugal. Eles vão perceber o quão é difícil conviver com outro pecador sobre o mesmo teto. E nós aprendemos aqui, pode passar o slide, Mari, por favor. Vamos ver algumas lições. Verdadeiros cristãos. Primeiro, famílias são compostas por pessoas distintas. Está cortando um pouquinho que o nosso data show, não sabemos porquê, se inclinou para ir para a direita. Mas olha só, famílias são compostas por pessoas distintas, gostos, percepções, jeitos, gente diferente. Na igreja de Jesus também é assim, e nós precisamos do quê? De muita sabedoria para lidar com jeitos diferentes. As pessoas respondem a estímulos de forma diferente. Olha só, gente. Eu até me compadeço com a irmã Marta, eu sou mais do time Marta. Eu sou que, vamos fazer, se não tem ninguém fazendo, bora meter a mão, vamos trabalhar, vamos servir. Não é possível que Jesus está aí e ninguém faça nada. Mas tem gente que, como Maria, fica tranquila. Imagina o meu coração, chega a borbulhar quando alguém está calmo demais. Mas são pessoas distintas. E esta é a beleza do Evangelho, das nossas famílias, da nossa casa. É assim, irmãos. Nós temos que aprender isso, como lidamos com a sabedoria de Deus, como trabalhamos destas coisas. A Bíblia mostra para nós, Paulo não era igual Pedro, Pedro não era igual Tomé, Tomé não era igual João. Mais uma coisinha aqui, pode passar, Mari. Não devemos esperar que todos os crentes em Jesus sejam iguais, não são, são diferentes.
Deus deu um ministério para Pedro, Deus deu um ministério para Paulo, e a gente compara os dois irmãos, tinham modos de trabalhar diferente. Eu vou encerrando esse sermão, na próxima semana, querendo Deus, eu retomo a segunda carta de Pedro. E ao finalizar a sua carta, Pedro defende Paulo, dizendo, olha, eu sei que muita gente distorce o que Paulo diz, dizendo que é muito difícil de entender, estão pervertendo o seu ensino, mas não, ele é um homem de Deus. Pedro era mais simples, Paulo mais culto, mais rebuscado nas palavras, mas ambos eram homens de Deus, chamados pelo Senhor. Terceira coisa aqui, Mário, por favor, pode passar. É preciso sabedoria. Vamos ler juntos esse ponto aqui, irmãos? Não sei se dá para visualizar bem aí. É preciso humildade e amor para lidarmos com aqueles que são absolutamente diferentes de nós. Tira aí, irmãos, um conselho com quem já tem 10, 20, 30 anos de vida conjugal. Tira um conselho aí, irmãos, com quem já tem as canas, assim, o cabelinho branco já chegou, para perguntar para eles como que a gente lida com os diferentes. Essa é a beleza, irmãos queridos, do Evangelho de Deus. A igreja é multiforme. Todos somos um em Jesus, mas ao mesmo tempo muito diferentes. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus chamou gente diferente. Deus chamou um para ser mão, o outro para ser o pé, o outro para ser orelha, mas a orelha não pode dizer, por que eu não sou mão? E a mão não pode dizer, por que eu não sou pé? Nessa diferença, nós somos membros de um mesmo corpo. Então, o Senhor está nos ensinando que há diferença entre nós, e a diferença entre nós, repare, preste atenção no que vou dizer, a diferença entre nós não subtrai, soma. A diferença entre nós não divide, agrega. Porque se eu tenho um talento e você tem outro, então a igreja de Jesus tem 2 talentos à disposição do reino de Deus, e não separa, não divide, não subtrai, soma para a glória do Deus eterno. Nós aprendemos isso, irmãos. Existem pessoas diferentes, nós somos diferentes, gente. Nós temos jeitos diferentes, gostos diferentes, e servos de Deus podem ter diferença. No que é essencial, nós concordamos. Todos nós cremos em Jesus, confessamos Ele como Senhor, como Salvador, cremos na sua volta, cremos na igreja, cremos na remissão de pecados, mas se a gente for conversar sobre coisas secundárias, nós somos muito diferentes. Mas aquilo que nos une é maior do que as diferenças. O sangue do Cordeiro derramado na cruz nos faz um nele. Eu quero ler com vocês, irmãos, lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios capítulo 12, eu não sei se dá para colocar aí, Rafa, pode ser até na NVI, tá? Não sei, mas se não der, pode ser na ARA mesmo. Nós vamos ler esse texto, que o apóstolo Paulo lembra dessas diferenças. 1 aos Coríntios capítulo 12, se você quiser ir na sua Bíblia, nós vamos acompanhar o texto também aqui na projeção. 1 aos Coríntios capítulo 12, dos versículos 12 até 27. 1 aos Coríntios 12, 12, Rafa, por favor. Eu acho que dá para a gente ir lendo aqui até o versículo 27. Repare comigo, irmãos. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam o que, irmãos? Um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um só Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Não tem classe social, não tem pobre nem rico, não tem diferença racial, não tem diferença de status, todos somos um em Jesus. A unidade, a beleza do corpo de Cristo. E o corpo não é feito, olha só que interessante isso, eu sou o corpo de Jesus? Não. Eu sou igreja? Não. Nós somos igreja, nós somos o corpo, você é um membro, um dedo aqui, meu polegar, ele é corpo? Ele é membro do meu corpo. Nós, individualmente, somos membros deste corpo. Continuando, se o pé disser, por que eu não sou mão? Não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. Continuando. E se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo.
E se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Olha que pergunta boa, nessa analogia para a nossa vida. Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Se todo mundo fosse, como Marta, acelerada, quem que daria o freio na gente? Se todo mundo fosse lenta como Maria, quem que avançaria? Mas o Senhor distribui na beleza da sua graça e misericórdia no corpo. Continuando, de fato, Deus, quem que fez, irmãos? Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo o que, irmãos? A sua vontade. Continua ainda, Rafa. Nós vamos até o versículo 27. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Preste atenção, Deus está dizendo que todo membro no corpo é importante. Maria precisa de Marta, Marta precisa de Maria. Nós precisamos uns dos outros para a jornada da fé. Tinha uma canção antiga que a gente cantava na igreja, isso lá há 20 anos atrás, que era: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. E tinha até uma coreografiazinha. Sem cessar, sem parar, sem vacilar. Só lembro da parte sem temer, sem chorar. Eu preciso de você para a jornada da fé. Continuando. Ao contrário, os membros do corpo, olha o ensino do Senhor aqui, que parecem mais fracos são indispensáveis. Você não lembra durante a semana do seu mindinho, mas bate ele na quina do móvel naquele dia bem frio. Você lembrou que tem mindinho? O que ele está dizendo aqui, gente? Às vezes eu e você, num orgulho, numa soberba, olhamos e falamos assim: isso aí nem faria diferença. Tal pessoa, tal fulano, irmão, é indispensável. Aquele que olhamos mais fraco, Deus plantou ali. E se você julga mais forte, meu amigo, reúna sua força, toma esse mais fraco pela mão e o conduz na jornada da fé. E aconselha ele, e ora por ele. E discipula ele, e caminha com ele, porque ele é indispensável para a igreja. Continuando. Os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra, e os membros que nós não nos são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta. Não sei se nós já vamos até o 27. A fim de que não haja divisão no corpo. O que Paulo está falando isso aqui, irmãos? É para reunir, para somar e não para dividir. Mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Para encerrar, vamos juntos? Ora, celebre a diferença no corpo de Jesus. Louvado seja Deus por Paulos, Pedros, Tomés, Timóteos, Silas. Louvado seja Deus por Marcos, por João, por Mateus. Louvado seja Deus por Martas e Marias. Voltando ao texto, crentes em Jesus têm formas diferentes, têm jeitos diferentes, têm temperamentos diferentes, mas somam a beleza. Pensando na família da fé e na nossa família, nós precisamos entender que tem gente diferente dentro da nossa própria casa. E que na sabedoria de Deus, recebamos graça para conduzir bem as nossas relações. Amém? Vamos para o segundo ponto aqui. Pode passar, Mário, por favor. Pode voltar ali, desculpa, já estava no segundo ponto. O pessoal é mais rápido que eu. Vamos juntos, irmãos? As nossas inquietações podem trazer problema para a gente. Veja, no texto de Lucas, capítulo 10, olha o que o Senhor está descrevendo para nós. Versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Tem gente tão atribulada que quer até mandar em Jesus, não é não?
Olha só, irmãos, a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Filipenses 4:6. As inquietações trazem prejuízo para nós. Quando o nosso coração parece um mar agitado, nós não conseguimos caminhar bem. Quando você olha para o texto, é legítimo, irmãos, essa irmã queria servir Jesus. Ela não era preguiçosa, ela estava querendo fazer as coisas. Era legítimo, era correto. Mas havia um problema. As preocupações em demasia haviam tirado sua paz, sua tranquilidade. Ela agitada fazendo. Quem sabe refogando um alho, uma cebola. Nem sei se havia esse tipo de refeição lá. Mas ali preocupada em fazer. E há muitas indicações a nós que quando o Senhor Jesus ia até alguma casa, via de regra, temos algumas que ele surpreende, ele mandava avisar. Ele estava com seus discípulos, possivelmente. Elas sabiam que ele haveria de chegar. E ela ainda está muito agitada. E aí no próximo slide nós temos aqui algumas coisas, Mário, pode passar por favor. Primeiro, as coisas lícitas podem ser uma armadilha ao nosso coração. Fazer comida para Jesus é uma coisa lícita, sim ou não? Pode responder, irmão, só alguns disseram sim. Fazer uma refeição para Jesus é uma coisa lícita, sim ou não? É claro que é. Agora, se isso tirar a sua paz, se isso envolver o seu coração, amargurar você com relação aos outros que não estão cozinhando com você, tirou a sua paz. O que Jesus está ensinando para nós nesse texto é que as coisas lícitas não podem ter a primazia na nossa vida. Trabalhar é bom, o lazer é bom, desfrutar da vida é bom. Correr atrás dos seus sonhos pessoais não é necessariamente pecado. Entretanto, se roubarem de você a paz, se atribularem a sua alma e o seu coração, isso se torna uma armadilha para você. Aquilo que era para ser bom amargurou, deixou você triste, encheu você de tristeza, deixou você uma pessoa azeda, amargurada. O Senhor está falando: Marta, Marta, por que, Marta? Eu, quando li o texto, irmãos, para preparar esse sermão, eu falei assim: Marta, eu estou contigo, irmã. Porque eu sou assim. Eu muitas vezes me atribulo, me preocupo com tantas coisas e me esqueço de desfrutar de Jesus ali. Quando observo o texto, a minha tendência é me identificar com ela, e a irmã está certa. Ela quer servir, ela quer fazer. Ora, se Jesus está na minha casa, quem que vai preparar a refeição para ele? Para os seus discípulos. Jesus não está censurando a proatividade dela, faça para mim. O problema de Marta não é uma refeição. O problema de Marta, como o meu problema, é o coração. Nosso problema não é o serviço, é o coração. Às vezes você faz, mas o coração está cheio de amargura, porque só eu vim. Quando alguém se propõe, irmãos, a fazer alguma coisa, eu já aviso: gente, quando tiver convocação, saiba que se você decidiu, venha você, não conte com outros. Porque se você não contar com ninguém, se chegar gente, você se surpreende. Se você ficar contando, você se frustra, quando alguém que você imaginou que deveria estar, não está. A segunda coisa que nós aprendemos aqui ainda é o seguinte: a inquietação afeta a nossa humildade e o nosso quebrantamento, porque ela está tão atribulada que ela fala assim: não é possível que Jesus não vê essa folgada. Não é possível que Jesus não vê a minha irmã, que está sentadinha lá, enquanto eu estou batendo panela aqui. Senhor, Senhor, ó Senhor, faça alguma coisa. Olha que curioso, gente. Olha como a inquietação da alma levou ao orgulho. Alguém de nós tem coragem de dar ordem para Jesus? De censurar Jesus? Será que ele não conhece todas as coisas? Será que ele não é sábio o suficiente para dizer: ô Maria, levanta um pouquinho e vai lá? Jesus sabe todas as coisas. É a semelhança dos discípulos que estão no barco dizendo: Senhor, não te importa que pereçamos? O Senhor não está nem aí para a gente naufragar? Porque a inquietação da nossa alma distorce a nossa percepção. Quantas vezes nós nos atribulamos e falamos: ô Senhor, só eu aqui, cadê os demais? Ô irmão, deixou de desfrutar da alegria de servir Jesus? Se Deus te chamou, te deu saúde, amém, vamos adiante. Os outros vão se ver com Deus, mas nós estamos aqui, só que a tribulação tira a nossa paz. A gente já foi fazer visita, o Cláudio sabe disso, de chegar um grupo e a pessoa está marcando, e fulano não veio, ciclano não veio, irmão, olha para nós, estamos aqui, aleluia.
Viemos aqui, olha para nós. Talvez não sejamos tão bons quanto os que deveriam, mas estamos aqui te olhando. Então a inquietação tira a nossa humildade, a gente começa a ficar orgulhoso, soberbo. Mas só eu estou fazendo. A gente vai perdendo, irmãos, o quebrantamento, a possibilidade de se quebrantar, de reconhecer. E terceira coisa muito importante aqui, a inquietação rouba, repare isso, vamos ler aqui juntos. A inquietação, quem estava na casa dela? Jesus. Mas ela está atribulada, inquieta. Oh, irmãos, Jesus está com ela. Mas a inquietação está roubando a percepção, o deleite. Irmãos, nós temos uma canção que a gente canta constantemente no culto, que diz assim: meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Mas a inquietação tira o prazer de estar ali. O deleite, a outra irmãzinha disse: Jesus está aqui, é nos pés dele que eu fico. E ela, inquieta, tirou a alegria de Jesus estar na minha casa. Jesus está ali, louvado seja. Quantas vezes, por causa de tribulações na nossa família, na nossa casa, nós perdemos de desfrutar do deleite da presença de Jesus conosco? Ô irmão, presta atenção, seja sábio e não tolo. Trabalhou o dia todo, chegou na sua casa, tem uma família te acolhendo com saúde. Irmão, se deleita nisso. Não vire um reclamador. Tem gente que já chega na porta buzinando de reclamação. Deleite-se na alegria. Jesus está na minha casa, a minha esposa está aqui, os meus filhos estão à roda da mesa, tem comida na geladeira, aleluia. Deleite nas coisas boas. O reclamador e o inquieto perde de perceber o deleite das bênçãos, da bondade do Senhor, da alegria de Deus. Olhe para o mundo à nossa volta, quantas pessoas queriam ter um teto como você tem, quanta gente queria ter um trabalho como você tem, quantos pais queriam ter os filhos ao redor da mesa quanto você tem, quantos homens queriam uma mulher honesta e sábia como você tem, quantas mulheres estão querendo um esposo como o seu. Para de reclamar, deleita-se no Senhor, louve a Deus, olhe para a sua casa, peça a Deus: Deus, me dá direção para esse coração tolo. Quando eu parar de perceber as tuas bênçãos e de me deleitar na tua presença, traze-me de volta, Senhor. Porque nós somos assim, não é, gente? A gente reclama por tudo. A gente perde de perceber o deleite do Senhor nas coisas boas que Deus tem feito. O costume é um problema para nós. Por isso que nós costumamos dizer para o novo convertido que ele está no primeiro amor. Já ouviu isso, não? Novo convertido está no primeiro amor. Não, irmãos, é que ele está no amor. A gente já vai esfriando, não tem segundo amor. Tem segundo amor na Bíblia, não? Só tem um amor. É que o novo convertido, ele está experimentando daquilo que nós nos experimentamos no passado e parece que já nos fartamos. Fala para alguém das doutrinas bíblicas, do sacrifício, do amor de Jesus, e aquela pessoa está vibrante, nós ouvimos e dizemos amém. Nos acostumamos a isso. Perdemos o deleite. Eu quero rogar a Deus que Ele volte a você, a graça dEle, para que você perceba o deleite da bênção de Deus dentro da sua casa, dentro do seu lar. Amém, gente? Terceira coisa aqui, Jesus é aquele que corrige as prioridades e percepções da nossa vida. Jesus é quem pode. Quando Marta apresenta essa censura para Jesus, Jesus a corrige. Olha comigo, por favor, o versículo 41. Vamos juntos, o 41? Está aí com a sua Bíblia aberta, não? Respondeu-lhe o Senhor. Vamos, igreja. Marta, Marta. Quem pode organizar as nossas prioridades, calibrar a nossa percepção, direcionar o nosso olhar, é Jesus. Nós nos enganamos. Eu sei que o senso comum diz assim, siga seu coração. E a Bíblia vai dizer, o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Ela vem para Jesus com uma reclamação que ela acha que vai estabelecer no RH do ministério de Jesus uma forma legítima. Cadê, Senhor? E aí Jesus a repreende amorosamente, com a doçura do nosso Salvador. Pode passar, Mário, por favor.
Primeira coisa aqui que nós aprendemos: a correção de Jesus é pessoal e graciosa. Olha como é que Jesus fala, isso aqui é uma ênfase, irmãos. Marta, Marta. Quando a nossa mãe já falava de longe, Renato, Renato, ixi, e se chama pelo nome completo, então, quando eu escutava Renato Rangel, o caldo já tinha entornado. Renato Rangel, já sabia que era feio o negócio. Jesus está dizendo, Marta, Marta. Por quê, irmãos? Porque a correção de Deus para nós é pessoal. A correção de Deus para nós é porque o Senhor nos conhece quem nós somos, individualmente. Deus vê as nossas lutas, as nossas frustrações. Deus não trata ninguém por atacado. A Bíblia vai dizer para nós em Isaías que Deus nos chama pelo nosso nome. Deus sabe quem você é. Você veio aqui na igreja, está aqui no grupo, está todo mundo cantando, mas o Senhor está vendo individualmente o seu coração, os seus temores, as suas lutas, a sua adoração, as suas dúvidas, os seus medos. O Senhor está vendo. Ele está dizendo, Marta, Marta. É uma repreensão amorosa, porque Jesus conhece aquela mulher, Jesus sabe o seu coração, e a Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem Ele ama. E se Deus nos corrige, Ele nos ama. Deus está tratando conosco, aprumando e dizendo, preste atenção, observe, tem uma turbulência na sua alma, tem uma tempestade no seu ser, que deixou você, Marta, atribulada. Você está se envolvendo com muitas coisas, está muito agitada, calma. Imaginei Jesus falando para mim em muitas circunstâncias da minha vida. Ele conhece. E talvez você diga, pastor, mas eu nunca ouvi Jesus falar. Talvez Jesus nunca disse a você com voz audível, mas quantas vezes a palavra de Deus falou com você? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Descansa no Senhor. Experimenta da graça de Jesus. Quantas vezes irmãos nossos já nos consolaram? Era Jesus lá, gente. Era Jesus dizendo para você. Era Jesus te abraçando. Era Jesus falando, calma. Acalma o seu coração. O Senhor está trazendo para você consolo. Eu me lembro, irmãos, do episódio que todo mundo sabe aqui, não é novidade para ninguém, que eu não sou muito fã de andar de avião. E estava pousando um dia o avião, e eu assim tribulado, que a hora do pouso dá uma sensação ruim. E o Bernardo do meu lado, a gente estava num voo lá para Marabá, para a avó da Dani, e a hora que pousou e deu aquela, e ele fez, uhul, igual a Peppa Pig, papai. E eu ali morrendo de medo. Eu falei, Senhor, olha o que uma criança, como o coração de uma criança é. E a Bíblia fala que se nós não formos como uma criança, não podemos entrar no reino de Deus. Descansa, irmão. Aquele que cuida de nós não dormita, não cochila, não dorme o guarda de Israel. O Senhor nos chama pelo nome, o Senhor está repreendendo você no seu coração. Nós hoje vivemos uma geração que não gosta de repreensão. Crente não é assim, irmãos. Cristão é pronto a ser corrigido. Porque se nós somos corrigidos, evidencia que nós somos filhos. E se nós somos filhos, Deus está nos conduzindo à imagem de Jesus. Segunda coisa aqui, Jesus corrige pelo grau e intensidade das inquietações. Jesus não está dizendo para Marta que ela deveria estar igual Maria no pé dele. Jesus não está corrigindo Marta porque ela foi fazer as coisas. E outra coisa, irmãos, todos nós aqui temos preocupações. O que o Senhor está censurando é quando essas preocupações roubam-lhe a paz. Você tem obrigações. Você tem contas para pagar, você tem um compromisso de amanhã estar na empresa, de bater o cartão, de fazer as coisas. Isso é lícito. O problema é quando isso envolve e toma a sua vida. Terceiro aqui, Mário, por favor. Jesus é quem também corrige as nossas percepções e escolhas. Olha só, o que o Senhor diz aí para nós? Veja comigo no capítulo 10, versículo 41 e 42. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O Senhor está censurando as escolhas erradas que fazemos. O Senhor está nos lembrando que no âmbito familiar, muitas vezes, as nossas escolhas trarão consequências ruins. Ora, irmãos, se você
não é um homem que honra a sua casa, seus filhos vão sofrer com isso. E não se engane, não é porque você imagina, se você não honrar, sua casa não é abençoada. Esposa, se você não for sábia, você está sendo um instrumento para contribuir para que o seu lar seja afetado. As nossas escolhas farão diferença na nossa jornada. É isso que a Bíblia está dizendo. Escolher a melhor parte. Marta, calma, Marta. Só uma coisinha estava bom. A melhor parte. E sabe isso que Maria escolheu? Não vai ser tirado dela. O problema, gente, muda. A sua preocupação de hoje, semana que vem não é a mesma. Aquilo que você tinha como preocupação aos 20 anos de idade é a mesma de hoje? No auge dos meus 20 anos, está dizendo, Senhor, me dá uma varoa. Acabou essa preocupação, irmãos. Foi embora. Agora, minha preocupação qual é? Senhor, me ensina a honrar essa mulher. Amá-la como Cristo amou a igreja. Está percebendo? E naquela época, irmãos, parecia que era um deserto que nunca ia passar. Mas o Senhor foi gracioso. Você tinha preocupações profissionais há anos atrás que já não tem mais. Hoje são outras. Você tinha desafios familiares que não são os mesmos que outrora eram. Mas Jesus Cristo permanece lá. O lugar de buscar o Senhor permanece o mesmo. Então o Senhor está dizendo, faça boas escolhas. Pense nisso. O Senhor põe diante de nós o caminho de bênção e de maldição. A Bíblia diz, Gálatas 5, pois aquilo que o homem semear, isto mesmo ele colherá. Se você está semeando bênção na sua vida, ainda que seja num sol escaldante, ainda que o solo seja árido, se você está semeando, creia que Deus o fará colher. Agora, se você não está semeando em integridade, obediência, temor a Deus, você espera colher o quê? A Bíblia está falando isso. O pastor Tiago pregou aqui. Mas e a graça fica onde? Lá, irmãos. O pastor Tiago pregou isso, que Deus é tão bondoso que no pacto ele coloca o sentido da obediência e desobediência. Ouve Israel, o teu Deus. Se você atentar para a obediência, as bênçãos virão. Agora, se você desobedecer, pode correr atrás das bênçãos. Você vai ficar correndo igual maluco, elas não vão chegar. Porque quem manda a bênção sou eu. É isso que Deus está falando para Israel. Na versão lá não tem maluco que eu usei agora, mas esse é o princípio que Deus está dizendo. Por último, irmãos, ponto 4. Devemos escolher a melhor parte. Deus está falando conosco. Nós precisamos escolher a melhor parte. O que mais importa para nós. Nós temos 3 aspectos aqui sobre Maria. Eu quero pensar junto com os irmãos. Pode passar, Mário, por favor. A primeira coisa, irmãos, é a postura de Maria. Maria quedava-se, ela estava lá, prostrada aos pés do Senhor. E olha que coisa bonita, eu nunca tinha reparado isso, mas um comentarista bíblico me acendeu uma luz sobre este caminho. Maria só aparece 3 vezes nos evangelhos. Quantas vezes aparece, irmãos? 3 vezes. A primeira vez, ela está aos pés de Jesus para aprender, aqui nesse texto, certo? A segunda vez, em João 11:32, ela está aos pés de Jesus para chorar. E na terceira vez, ela está aos pés de Jesus, em João 12:3, para agradecer. Maria descobriu um segredo. O melhor lugar para eu e você estarmos, a despeito das circunstâncias, é aos pés de Jesus. É lá o lugar que Deus nos chamou a ficar. Não importa se é na alegria, na celebração, se é para ouvi-lo, se é em momentos de profunda dor, como no caso do irmão dela que havia partido, ou se é para se alegrar porque o irmão havia ressuscitado, ela está aos pés de Jesus. Este é o lugar que Deus nos chamou a estar. O lugar mais alto que homens e mulheres de Deus estarão é aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela descobriu um segredo, irmãos. Estar aos pés de Jesus é onde você encontra descanso, deleite, graça. Estar aos pés, irmãos, é uma posição de rendição, de quebrantamento. Você está aos pés de alguém, você está reconhecendo que você não é nada. Você é um súdito diante daquele rei. Tem uma canção nossa que diz, né? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Maria sabia disso. Qual a sua postura? Como você está hoje? Você é uma ovelha submissa aos pés de Jesus?
você está muito em si, buscando o seu próprio coração, suas próprias escolhas, a sua própria direção. Está muito agitado, meu querido, minha irmã. Ou você encontrou essa beleza dos pés de Jesus? Deixa eu perguntar para você outra coisa. Quanto tempo faz que você não corre para os pés de Jesus? Você conta para todo mundo o seu problema, você murmura, você lamenta, você esperneia. Mas você passou algum tempo lá aos pés de Cristo? Há uma beleza lá, irmãos. Há uma alegria, há um deleite profundo que só quem esteve lá pode desfrutar. Irmãos, eu estava lendo isso e me tocou profundamente, porque eu lembrei de momentos de oração, quando eu era jovem, lá com a minha mocidade, que um dia nós estávamos orando e nós fomos tomados de uma alegria tamanha, que a gente não queria mais sair daquele lugar. Eu lembrei de Pedro dizendo, Senhor, vamos fazer tenda para ficar aqui, porque está tão bom essa manifestação da Tua glória, uma para Ti, para Moisés, vamos fazer aqui, Senhor. É tão bom a manifestação, é tão maravilhoso, é tão deleitoso, é tão alegre estar aos pés de Jesus, que não há outro lugar. E se você ainda não descobriu, corra para lá, para os pés de Jesus nesta noite, renda a sua vida ao Salvador e desfrute desta alegria incomparável, que é estar aos pés de Jesus. Maria descobriu esse segredo e a Bíblia está compartilhando conosco nesta noite. Escolher a melhor parte é escolher estar aos pés de Jesus. Não é deixar de fazer o serviço doméstico porque o outro está fazendo, mas é escolher que naquele momento, naquela hora, naquela circunstância, a oportunidade que ela tinha é estar aos pés de Jesus. Relacionamento é mais importante que serviço. Pode repetir isso? Relacionamento é mais importante que o serviço. Isso não precisa mais repetir, mas o serviço deve ser o fruto do relacionamento. Nós servimos na igreja porque primeiro temos um relacionamento com Jesus. O serviço sem um relacionamento com Cristo vai ser um fardo para a sua vida. Vai ser penoso para você. Você não entendeu? Vai ser difícil. Você vai sempre estar como como Marta, calculando quem não veio, quem está, quem deveria fazer, quem não deveria. Mas quando você tem um relacionamento com Jesus, o seu louvor aqui não é mecânico. Ele é a consequência do relacionamento. Quando você tem um relacionamento com Jesus aos pés dele, a sua oração no público, ela é uma consequência daquilo que você já faz lá no particular com Deus. A sua vida é um desfrute do Senhor, o seu serviço é uma alegria, porque você desfruta do relacionamento com Jesus. Primeiro, Deus quer de nós relacionamento e, por consequência, serviço. A Bíblia não diz para escolher homens para a igreja e depois fazê-los crentes em Jesus. A Bíblia diz, escolham homens sábios, cheios do Espírito Santo, de bom testemunho. E aí então, estes homens já estão mostrando no seu relacionamento com Jesus que eles podem ser instrumentos no meio da igreja. Amém, irmãos? Segunda coisa aqui, ainda nesse ponto, a motivação de Maria qual era? Ela estava aos pés de Jesus para o quê, irmãos? Ela não foi escapar do serviço de Marta. Aliás, irmãos, não sei se você já reparou isso. Marta diz assim, ô Senhor, o Senhor não percebe que a minha irmã me deixou e foi aí? Então, possivelmente, Maria tinha ajudado. Ela estava junto ajudando. É que naquela hora que Jesus chegou, ela parou de ajudar e foi para lá. Mas ela tinha ajudado, tinha preparado, tinha organizado junto com a sua irmã. A própria irmã diz, olha, ela me deixou e foi aí. Então, ela estava lá. Mas ela está interessada no quê? Naquilo que Jesus tem para ensinar. Você, na sua casa, na sua família, na sua vida, precisa ter interesse nos ensinamentos de Jesus. Irmãos amados, você tem algum problema na sua vida? Sim ou não? Tem algum problema? Todos temos. Agora deixe-me perguntar, você já investigou na Escritura Sagrada tudo o que Deus diz a respeito deste assunto? Deste conflito, desta luta? Você já exauriu todo o ensino profundo da Escritura Sagrada? Nós queremos Jesus na igreja, mas não queremos ouvir o bom conselho de Jesus. Nós queremos adorar Jesus com canções belas como cantamos hoje aqui, mas não queremos saber o que Jesus diz a respeito da nossa vida, das nossas escolhas, de nossa conduta. Então nós não estamos interessados nos ensinamentos de Jesus. Nós estamos querendo escapar de alguma coisa, mas não queremos um relacionamento e aprender de Jesus. O que o Senhor diz para nós, irmãos? Aprendam de mim. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve.
Aprendam de mim que sou manso e humilde. Nós temos que aprender de Jesus. O lugar de aprender de Jesus é aos pés, o discípulo está ali aos pés, ouvindo. O que o senhor tem para falar? Você acha que a sua família tem alguma coisa para aprender de Jesus ainda? Sim ou não? Tem muita coisa. Nós, como cristãos, estamos aprendendo de Jesus. A gente está sempre crescendo, aprendendo. Os servos de Deus no passado, mesmo aquelas cartas que indicavam o fim da sua vida. O apóstolo Paulo, irmãos, isso é muito bonito. O apóstolo Paulo, na sua última carta a Timóteo, lembra aquele texto que virou canção? Eu sei em quem eu tenho crido. É certo que Ele é poderoso para guardar o meu bom depósito, o meu tesouro até o dia final. Lembra? Esse texto é uma despedida de Paulo. Ele está dizendo que ele está numa masmorra sozinho, com frio. Ele fala assim, ó, me traz a capa e os pergaminhos. Este homem no fim da vida está desejando aprender mais. Nós precisamos desejar aprender de Deus todo o tempo. Eu quero saber os ensinamentos de Jesus. Olha, comida a gente vai fazer todo dia, mas Jesus na minha casa, eu não sei quando mais Ele vai voltar. Eu vou me pôr aos pés dEle para ouvir tudo que Ele tem a dizer, para absorver cada palavra do Mestre. A igreja de Jesus tem que ter reverência para a leitura bíblica. Tem que ter atenção, porque é a palavra de Deus que fala. É o Senhor comunicando, é Deus falando à igreja, é Deus comunicando ao seu povo. Eu desejo aprender mais do meu Senhor. Nós, como igreja de Jesus, temos de desejar aprender mais dEle. Amém, meus irmãos? O interesse de Maria era ouvir os ensinamentos de Jesus. E a escolha de Maria, a terceira postura que nós temos aqui, é a escolha dela. O Senhor Jesus é que vai dizer para nós, versículo 42, no finalzinho diz assim, Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Como eu disse, o serviço sempre vai estar lá. Faxinou a casa hoje, irmã? Faxinou ontem? Semana que vem tem que fazer de novo. Resolveu o problema, irmão? Vai ter que vir de novo. Mas tem uma coisa que nunca ninguém vai roubar de você. O tempo que você passou aos pés de Jesus. Aquilo que você ouviu na doce voz do nosso Salvador ecoará e marcará a sua vida para a eternidade. Jesus diz, ela escolheu a boa parte e ninguém pode roubar isso dela. Ô Marta, o prato quebra. De repente o risoto, Marta, pode ficar salgado demais. Mas o seu tempo aos pés de Jesus ninguém pode roubar. E olha que aplicação interessante. Muitas vezes nós gastamos toda a energia nas coisas que o ladrão pode roubar, que podemos perder, que podem se esvair em segundos das nossas mãos, e nós deixamos de investir em coisas eternas. Nós deixamos de investir na eternidade. Eu tenho dito isso esse mês. O quanto você gasta para investir na vida espiritual dos seus filhos? Se a professora mandar um boletim para você dizendo, olha, esse menino, esses dias nós somos chamados lá, o Bernardo não está cumprindo o combinado aqui, melhorou, a professora mandou um joinha e disse, ó, está 10. Na hora que ela dava a lição, ele levantava para conversar com os colegas, não sei quem que ele puxou conversador assim. Se a professora falar para você, pai, seu filho não está prestando atenção, não está acompanhando a matéria, não sabe a tabuada, ou sei lá o grau que ele estiver, o que você faz de imediato? Vamos resolver. Vamos conversar com ele, vamos gastar tempo aqui, se preciso for a gente dá aula de reforço, é ou não é? Agora se a gente falar para você, uma professora de escola bíblica dominical, pai, o seu filho não sabe a história de Esaú e Jacó. Pai, o seu filho com quase 10 anos não sabe quem foi o rei Davi. Pai, o seu filho não sabe quem é Adão e Eva. O que você faz? Nada. Isso é um demonstrativo que nós não dedicamos a mesma energia, o mesmo foco naquilo que é eterno. O seu filho sabe quem é Jesus. Se você perguntar sobre a cruz para ele, ele sabe o que significa. O que você tem dedicado? Você tem escolhido a melhor parte? Homem, é digno o seu trabalho, louvado seja Deus pelo seu trabalho. A Bíblia diz para o preguiçoso ir ter com a formiga. A Bíblia fala que a gente deve honrar a nossa casa com o nosso trabalho. Mas se o seu trabalho está tirando você do foco da sua família, do seu tempo com Deus, da sua casa, está levando você para um caminho perigoso. Você não está escolhendo a melhor parte. O dia do Senhor, Deus te dá 6 e pede um só para você. Aliás, pede não, Deus manda. Os 10 mandamentos diz, o dia do Senhor deve ser guardado, sim ou não?
10 mandamentos caíram? Não, o dia do Senhor deve ser guardado pela igreja. E quando você está lá em casa, no dia do Senhor, você escolhe a melhor parte, que é vir aqui adorar a Jesus, com a sua igreja, com os seus irmãos, louvá-lo, bendizê-lo, ou qualquer coisa tira da sua agenda. Você não está escolhendo a melhor parte. Escolha a melhor parte. Escolha estar aos pés de Jesus. Tem tanto convite, tem tanta coisa. Irmão, tem tanta coisa que nos ocupa que se você não parar, você não escolhe a melhor parte. Se você não colocar um horário para ter o seu devocional com Deus, o dia passou e você viu, acabou, nem teve. É ou não é verdade? As coisas passam tão depressa. Se você não colocar, encaixar num dia na sua vida, para você ler a Bíblia, acabou o dia, você não leu a palavra. Se você não separar o que é do Senhor na sua dedicação, dos seus proventos, não vai, porque você não dedicou, não entendeu, não escolheu, não tomou princípio de fazê-lo. E a Bíblia diz isso para nós. São princípios, escolha a melhor parte, e quando você escolhe, ninguém rouba de você. Irmãos nossos no passado, foram assassinados, perseguidos, maltratados, tiravam os seus bens, tudo aquilo que eles tinham de acordo com o mundo, de valores, de posses, roubavam a sua reputação, mas eles partiam para a eternidade alegres no Senhor. Por quê? Porque o que eles possuíam, ninguém podia roubar. E Jesus diz: ajuntem tesouros, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não consome, e a traça também. É lá. Escolha a melhor parte. Escolha a melhor parte para a sua casa. Deus não vai cobrar outra pessoa, senão você, se a sua casa tem escolhido a melhor parte ou não. Você tem escolhido? Pensa sobre isso. Como você tem feito? Pode passar, Mari, por favor. Aprendendo com Jesus em nossa casa. Escolhendo a melhor parte, que é render a nossa vida, o nosso lar, aos pés de Cristo. Amém? És fiel em todo tempo.